vivo comigo. Gui, tudo bem, meu cara? Beleza, Felipe, e você? Show, eu tô ótimo porque hoje o dia vai ser massa, vai ser extremamente prático e o jeito que a gente bolou de como atacar esse assunto de inteligência artificial, começando por Python, na minha visão foi muito legal. Então, a gente vai colocar nessa playlist, né, daqui pra frente muito a mão na massa, então é bom entender um pouco de código, mas aí o que eu e o Gui a gente combinou foi, caramba, qual que é o mínimo que a gente precisa aprender de código em Python para conseguir colocar a mão na massa em todos esses sistemas de inteligência artificial. E agora o Gui vai liderar para a gente uma aula que ele fez especial para essa playlist. Beleza, vamos lá. Então, a ideia é, primeiro, a gente quer programar em alguma linguagem, instala 300 coisas, né? Ou não. Eu acho que o JavaScript é super poderoso, por exemplo, né? Porque abre aí um editor de texto e sai digitando, né? E o navegador você tem, então você já tem a coisa executando, tá se divertindo. Se é que você faz isso, né? Se você quiser, você aperta um F12, ou seja lá o que for, e sai digitando na página que você tá mesmo, né? Então, o JavaScript é super legal. Essa é uma grande barreira que é quebrada, né? No mundo de aprender programação com JavaScript. E cada uma das outras linguagens tem vários desafios. Python, o que eu recomendo para a gente começar? Existe uma maneira da gente programar em Python no navegador utilizando o cloud de vários lugares. E o Google é um desses caras que tem esse cloud que roda código Python, entre várias coisas, tá? O site é o colab.research.google.com, tá? Não precisa do resto que está aqui na barra, mas colab.research.google.com. Ou se é só Google, Colab Research, já vai ser o Colab Research do Google. Eu posso colocar também o link na descrição, daí a turma clica lá e pode até acompanhar. Enquanto você vai desenvolver o código, a galera vai acompanhando também em paralelo. Com certeza, é a minha sugestão, né? E aqui a gente vai escrever vários notebooks, literalmente como se fosse um caderninho de programação. Então é isso que eu vou criar. Eu estou logado na minha conta do Gmail ou da conta do Google, é só você ter uma conta do Google. Eu vou criar um notebook Python aqui. Aí você fala, o notebook só precisa ser em Python? Não, existem kernels, que é quem roda esse notebook, que roda outras linguagens. Adivinha que linguagem que ele pode rodar, por exemplo? Não sei, JavaScript? JavaScript, por exemplo. Ele consegue fazer coisas de back-end do JavaScript, tipo Node? Ele roda Node por trás, então eu acho que deve dar. Tem que ver o quão útil é isso no dia a dia de um desenvolvedor back-end, tá? De JavaScript. Mas para gente que vai trabalhar com inteligência artificial, data science, etc., os notebooks ajudam muito em algumas explorações. Até em coisas bem mais avançadas. Por exemplo, o pessoal do Netflix usa em coisa muito avançada. Eu vou dar um nome, que nem um nome num Google Docs ou num Word ou alguma coisa do gênero, tá? Então, é uma aula de Python. Então, eu vou escrever aula de Python. Salvei o arquivo. E que nem algum arquivo do Google, você pode compartilhar com outras pessoas. Tem uns botões aqui de compartilhamento. Você pode compartilhar e outras pessoas editarem. No meu caso, a gente está acessando aqui, bora para frente. Isso atualiza em tempo real para todo mundo que está vendo, que nem spreadsheets, essas coisas? Exatamente, vai atualizando, é compartilhado. É genial, sensacional. É genial. E o legal do notebook, tá? Existem versões locais que você pode rodar na tua máquina. Então, o notebook que eu estou utilizando aqui do Google, ele é baseado num projeto chamado Jupyter Notebook, tá? É o Jupyter Notebook que você vai instalar se você quiser instalar na sua máquina, tá? Pode instalar. Recomendo primeiro, você que está fazendo essa aula aqui, divirta-se com o Google Colab. Depois a gente sofre um pouquinho com instalar uma coisa, instalar outra, porque você vai ter que instalar o Python, vai ter que instalar o notebook, etc. Tá? Show. Então o que é o notebook? Um monte de linha. Então tá aqui minha linha e eu digito o que eu quiser nela, em Python, né? Porque eu estou rodando em Python. Por exemplo, eu vou declarar uma variável com um nome qualquer. Pode ser um nome qualquer, sei lá, um nome aleatório, pode ser um nome em inglês. Vou digitar Michael, tá? Eu não sei digitar Michael, eu acho que é assim que digita Michael. É assim que digita Michael? Deve ter várias formas. Assim, deve ter várias formas. Talvez seja Michel esse, né? Não sei. Pode ser. Pode ser Michel. Então vamos Michel e print nome para imprimir o nome. Tudo bem? Então vamos imprimir um nome qualquer. Beleza. Tá rodando, tá demorando. Demorou. Aí você fala, quebrou. Não quebrou. O que acontece é que isso daqui é só uma casca, né? Como se fosse só o front-end, literalmente. E ele manda rodar esse código num back-end que tem Python lá no cloud do Google, seja lá qual for essa máquina. Então, a primeira vez que você roda uma linha do seu notebook, quando você abre ele de novo e roda, ele meio que está startando esse kernel, ele está startando esse espaço, né, com uma máquina lá, seja lá o que for a configuração, seja virtual, se não for, não importa, né? Então, a primeira vez demora um pouquinho, que demorou, mas rodou, imprimiu, Michel. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí uma das coisas que eu percebi foi, por exemplo, que eu vim de JavaScript, ou minha linguagem principal hoje é JavaScript, se coloca, por exemplo, ou var, ou let, ou const antes do nome da variável. No Python não é assim?
Mas no JavaScript é obrigatório? Eu vejo bastante Não código é obrigatório. Não é obrigatório. Tem muito código sem, com certeza. Mas no Python também tem essas regrinhas? No Python a gente também não precisa. Aí existem algumas coisas que a gente consegue fazer e algumas coisas para quem vem do mundo tipado ou do... né, em que a tipagem tem um papel mais importante, como Java, onde os tipos fazem um papel muito forte, né? Você vê por todo lado o nome dos tipos vazando, né? Você tem certas características, em Python você vai... Né, em JavaScript você vai ter outras, em Python você vai ter outras. Então, realmente não precisa dizer se é uma variável, se é uma constante, se ela é local, se ela não é. Mas tem situações em que você vai querer deixar explícito que essa variável é local por causa de um lambda. Então, vai ter algumas situações... Ou não local por causa de um lambda. Tem situações específicas. É comum tocar o barco assim mesmo, só digitando o nome que a gente quer para a variável. É o padrão porque ela vai viver no escopo que você criou. Então, esse é o escopo, né? O escopo aqui é global, então, né? Global desse espaço aqui, então é global. Se eu tivesse dentro de uma função, era dentro da função. Se eu tivesse dentro do if e por aí vai, né? Porque por padrão no JavaScript é tudo global. Se você não definir. Por isso que eu brinquei do não escrever nada, né? Dureza, né? É o mundo que eu vivi de JavaScript quando eu era bem novinho. Era assim que eu programava em JavaScript. Beleza, então uma variável. Aí já estão jogando... Eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, porque em geral as pessoas estão vendo numa tela um pouco menor, às vezes é celular. Tá. Então é bom dar uma aumentadinha. Nome foi uma string, né? Eu poderia só declarar a variável nome, tipo nome igual a Guilherme, tá? E em vez do que imprimir ela com um print, eu posso só retornar, meio que fazer o evaluation dela, né? E isso daqui é do Google Colab, tá? Ou do Jupyter Notebook. Ele imprime o resultado da última coisa que você fez, o eval. Então, nesse caso específico, eu não precisava do print, tá? Só nesse específico. Só que a gente acaba usando bastante esse recurso, tá? Se eu quero fazer alguma coisa, só digita a coisa e vê o resultado. A gente não usa muito o print, não, tá? Quando a gente está explorando. Tudo bem? Mas não tem muita graça brincar com nomes, vamos brincar com idade. Só para a gente introduzir o conceito de variáveis, de alguns tipos de variáveis. Minha idade é 37, então idade igual a 37. Tá vendo que não ficou explícito que um é o tipo e seja inteiro, ou seja, qual for o tipo que tem lá por trás, ou outro é string, ou seja, lá qual for o tipo que tem por trás. Mas você trabalha com esses tipos de uma maneira implícita, né? Como no JavaScript, muita parte das vezes está implícito os tipos, né? Tudo bem? Perfeito, tá tranquilo. Idade mais 3. Estou somando 3 na idade, minha idade daqui a 3 anos. Rodei, não atribuí a variável nenhuma, só rodei para ver qual era o resultado, tá? É óbvio, né? Se eu imprimir a idade agora, continua sendo 37, porque não tem graça, a idade ainda é 37, né? Não reatribuir. Se eu fizer a idade igual a idade mais 3 e imprimir a idade igual a 40, e a partir de agora, idade é 40. Tudo bem? Perfeito. Uma outra coisa legal do notebook é que você pode voltar aqui atrás e executar de novo esse cara. Aliás, eu estou digitando Shift Enter, tá? Eu estou apertando Shift Enter para executar. Eu podia clicar no Play. Nada prático. Shift Enter, muito mais prático. Mas você pode ir executando e de repente você volta e fala, não, deixa eu executar aquele pedaço de novo porque queria fazer uma outra coisa, sabe? Você mudou, o nome não é mais Guilherme, o nome agora é Maria. Então eu tenho o Michel e a Maria agora. Então tá lá, Michel e Maria, e bora pra frente, tá? Mas no escopo, ele tá guardando esse lugar em algum escopo, correto? Isso. Onde é que ele tá guardando idade? E se eu reatribuir o valor da idade antes, ele vai sobrescrever o valor que está guardado nesse escopo, nessa memória. Isso, pensa que é como se fosse uma linha de comando de interpretador de várias linguagens, né? Um REPL ou algo do gênero, ou uma linha de comando, e aí um prompt, etc. Então, você definiu idade igual a 37, é super global essa variável, né? Um escopo mais aberto de todos, nesse sentido. Então, realmente, eu tenho uma variável chamada idade com o valor 37 nesse escopo abertaço. E no momento que eu substituir para 43, vai ser 43. Mas, claro, repare que eu não executei as outras células de novo. Então, o resultado delas ainda é o antigo, né? Aqui é o output. O output é só a saída que foi da vez que você executou. Tá? Não é Que legal. Não é reativo, né? Não é que nem Excel, que você atualizou um, ele sai atualizando todos os outros, né? Ele atualiza só o que você executou, tá? Nome variável, beleza? Desculpa, variável, definir variável. Aí todas as brincadeiras, né? De operadores e por aí vai, tá? Várias brincadeiras do gênero. Eu queria cair para função, porque a função é o caso super comum que a gente acaba utilizando no dia a dia, né? Então, a função, vou definir uma função que recebe uma idade e devolve a idade mais 1. Simples, mas a gente vê parâmetro e vê retorno, tá? Então, function mais um ano recebe a idade e devolve a idade mais 1. Muito fácil.
Quer dizer, isso daqui não é Python não, né? Isso aí parece JavaScript. Parece JavaScript, eu não sei se eu errei, porque faz muito tempo que eu não programo JavaScript. Def em vez do que function, tudo bem? Mais um ano não é camel case, a gente usa... esqueci o nome desse padrão, underscore, né? Underscore, eu acredito, o nome oficial, né? Ou snake case, alguma coisa aí, assim. Ó, então aí, beleza. Snake case. O parâmetro é o mesmo, então por padrão... Quer dizer, eu tô achando que é o mesmo, né? Faz tempo que eu não programo em JavaScript, ainda mais nas versões mais modernas. Existe type hints hoje em dia em Python, existe algumas outras coisas que dá para fazer. A gente não usa chaves, tá? Não vai usar chaves. O que a gente usa para indicar que eu estou dentro de uma função, quer dizer, eu abri um bloco de código, é o 2 pontos. Então eu comecei um bloco de código. Então tudo que tiver agora tabeado, e aí tá o segredo, eu tenho que dar um tab. Tá vendo aqui o meu tabzinho? Tá tabeado. Tudo que tiver tabeado um tab, tá dentro dessa função. Então agora eu posso fazer, por exemplo, um print, tá dentro dessa função. Só para mostrar que está dentro dessa função. E um return idade mais 1. Aí sim o return ficou joinha dessa maneira. Vou executar. Da maneira que eu executei, eu só defini a função. E agora eu chamo a função com o valor 43, sei lá. Executo de novo, devolve, está dentro dessa função, 44. E é engraçado porque eu acho que a primeira vez que você encara uma variável, uma função, a gente começa com exemplos que eles são bem simples. Aí eu me lembro, quando eu estava aprendendo sobre programação, eu pensei, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. E o que eu acho que a pessoa tem que ter nesse exato momento é, beleza, talvez a gente nunca faria uma função assim, de fato, que só vai somar um número. Mas essas funções, elas são os building blocks, elas são os tijolinhos que a gente vai construir tudo daqui para frente. Então, por exemplo, se a gente só aprender a usar variável e função, dá para fazer muita coisa, porque a variável é que você guarda as informações e a função são os comandos, assim, faça aquilo, faça isso, e aí o próprio Python vai te oferecer várias funções, assim como o JavaScript ou qualquer outra linguagem, mas o mais legal é quando a gente começa a criar as nossas próprias funções, que são junções de outras funções, e assim o negócio vai ficando louco. Então, é muito engraçado a diferença entre um exemplo simples assim e depois tudo que dá para fazer muita coisa só com isso aqui. Perfeito, né? A ideia é que variáveis permitem que a gente armazene valor, então eu consigo saber coisas sobre o mundo. Então eu sei a nota dos filmes que foram lançados nesse ano. Eu sei as notas de todos os filmes, todas as notas que todas as pessoas deram, avaliações em sites de filmes. Maravilha. Isso tudo é dado, eu armazeno em variáveis. E variáveis, é só sair utilizando isso daqui a rodo, né? De maneiras mais inteligentes, mas a rodo. E depois eu quero calcular a média por filme. Isso quer dizer, sei lá, saiu o filme Toy Story, qual que foi a média do filme? Toy Story 17, né? A média foi 4.3, então eu vou criar uma função que calcula a média de um filme. Ou quero fazer o processamento de uma compra no e-commerce. Então eu quero enviar um e-mail de confirmação, eu quero enviar uma mensagem para o sistema de embalamento, sei lá, de embalagem, quero imprimir uma etiqueta, quero fazer não sei o quê. Quer dizer, é uma função que vai fazer várias dessas coisas. Quer dizer, é uma maneira de compor esse comportamento, né? Tem 1000 maneiras mais complexas de fazer isso. Total, mas o importante é que não tem nada de mágico, assim, é isso daqui mesmo. Não tem como descer mais do que isso, porque daí você desce para uma outra linguagem mais low level. Então, é maravilhoso isso, o começo. Perfeito. Aí, né, isso aqui acho que é tão realmente, né, o building block de hoje em dia das linguagens que a gente usa, que vai ter aquelas linguagens que vão tratar funções como valores, né? E aí a gente entra na coisa meio abstrata, acho que não é o nosso objetivo aprofundar tanto, né? Mas no mundo funcional a gente vai ter toda aquela discussão de que funções são objetos de primeira classe e aí por aí várias coisas, né? Aqui também a gente vai ter, tá? Funciona, é maravilha, mas não vai ser o nosso foco, né? Tá. Vamos para um caso mais complexo de variáveis, assim a gente vai explorando mais a linguagem, pode ser? Tá ótimo. Então, um caso que eu citei são vários filmes. Eu tenho vários filmes. Então, eu vou criar um filme 1. O filme 1 é o Toy Story, que deve estar no 17 hoje em dia, não sei qual que tá. Filme 2, um filme gosto muito, a Xuxa e o Alto Astral, contra o Baixo Astral, não lembro o nome do filme mais. E o Baixo Astral, sei lá. Xuxa e o Baixo Astral contra o Baixo Astral. E por aí vai, né? Filme 3, com certeza tem outros filmes muito bons. Tem algum filme que você gostaria de recomendar? Pô, Matrix é meu filme favorito, Matrix 1. Matrix é o único 1. Matrix, né? É um, tá. É assim que escreve, né? Eu espero que sim, né? E por aí vai. É óbvio, não faz sentido a gente ficar criando uma variável para cada filme, né? Cada filme aqui está sendo representado por um texto, né? Por uma string. Porque a gente não sabe quantos filmes a gente vai ter. Vou ter que criar filme 17, filme 18. Então, é claro, como todas as linguagens costumam ter, né? Tem algumas que de propósito não tem para sacanear a gente. Tem alguma estrutura para armazenar vários valores de uma vez só. Então, pode ser, não tem problema, mas a gente pode criar uma variável chamada filmes
e colocar, olha, entre colchetes, colocar uma lista de filmes, tá? O termo aqui é lista, é uma lista que eu estou criando. Então eu vou criar uma lista que tem o Toy Story 17, que tem o Xuxa contra o Baixo Astral, eu não lembro se tinha o artigo ou não, vai ficar sem artigo agora. E o Matrix 1, que também, imagino que não tem o número 1, mas vai com o número 1. Justo. Mesma coisa, filmes só para imprimir os filmes. E aí a gente tem os 3 filmes dentro de uma listinha. Uma pergunta para fazer de comparação? Perfeito. Bora e aí eu frente, imagino tá. que, obviamente, em vez também de colocar a string, né, a versão texto, eu posso colocar dentro dessa lista a própria variável que a gente declarou antes. Por exemplo, eu posso colocar o filme 1, filme 2 e o filme 3. Filme 1, filme 2, filme 3. Vai mudar um pouco, né? Porque agora a gente vai ter a Xuxa contra o Baixo Astral, né? Tá bom. Essa deveria ser a diferença. Perfeito. Então, a Xuxa contra o Baixo Astral. Tá lá, tranquilo, com certeza, Ótimo. né? Então, as referências para esses valores aqui específicos, que são essas 3 strings, né? A gente pode utilizar como conteúdo, né? Como valor para a nossa lista. Tranquilo, como a gente faz. E aí, Gui, essa lista de coisas, no JavaScript a gente chama de array. No Python também ele recebe o termo de array? É aquele dilema da computação, né? Existe o termo formal de como a coisa é implementada e existe o dia a dia da conversa, né? Da conversa entre nós, programadores e programadoras. Na conversa programador com programadora, eu pessoalmente não estou nem aí do que a gente chama listo, tá? Se eu chamar isso de lista, chamar isso de array, chamar isso de sequência, chamar isso de um monte de filme, tô super de boa, porque para nossa comunicação, em geral, isso é suficiente, né? Tá. O termo correto aqui, isso daqui, na linguagem Python, é chamado de lista, tá? Legal. É chamado de lista mesmo, tanto que você vai instanciar uma lista, se você quiser, explicitamente, através de list, tá? Se você quiser legal. ir explícito, você vai ver que aqui eu vou ter uma lista, é a mesma representação aqui com o colchetes, tá? Ótimo. Mas, por trás dessa implementação de lista, adivinha o que a gente tem? Um array. Então, pensando como essas coisas são implementadas por trás dos panos, né? A gente pode ter listas ligadas, pode ter arrays, pode ter outras estruturas de dados. Então, quando você entra no baixo nível e vai aprofundando, tem outros termos. Por isso que eu falo, sabe? Eu não me preocupo muito. O certo seria falar lista aqui. Mas se a gente falar o que a gente quiser, eu tô super de boa, não tô triste. Tá bom, show. Beleza. Outro caso super comum. Quero passar por esses filmes... Primeiro para imprimir eles, né? Um em cada linha. Só para mostrar, olha, os filmes que existem no meu sistema são... Tananã, tananã, tananã. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Então vou criar uma função, imprime filmes, que recebe uma sequência de filmes, uma lista de filmes, e tem que fazer alguma coisa com esses filmes. A gente viu que se eu der um print filmes, provavelmente vai imprimir nesse formato, né? Porque é o formato que foi devolvido. Mas eu queria imprimir antes, olha, a lista de filmes que eu tenho os filmes estão disponíveis, a lista é disponível. Eu vou chutar que é plural, que é singular. Vamos lá. Definir a função, imprime filmes, vou passar os filmes como parâmetro, invoquei. Funcionou, mas não é o que eu queria, certo? Até para deixar mais claro, o nome das variáveis que eu escolhi são ruins para esse tipo de exemplo, né? Por quê? Porque aqui fica filmes, fica parecendo que é tudo a mesma variável, e não necessariamente, né? Então aqui eu poderia chamar de filmes que quero imprimir. Ah, perfeito. Né? Só estou colocando assim super longo para deixar claro que aqui eu vou receber, né? Aqui eu estou passando o resultado, o valor dessa variável, que são esses 3 filmes, maravilha. Então eu passo. Quando ele chega dentro da função, ele chega referenciado através de uma variável que se chama filmes que quero imprimir. Então é esse valor, o valor referenciado por filmes que quero imprimir, que eu vou imprimir, né? Perfeito. Então tem todo aquele problema, a questão do escopo, né? Eu vou definir de novo, rodar de novo. E o que você falou, que eu posso rodar quantas vezes eu quiser. Se eu rodar 3 vezes, né? Definir uma vez, rodei 3, vai imprimir 3 vezes. Perfeito. Né? Só que aí vem essa questão, eu tinha falado, olha, eu queria imprimir um em cada linha. Para imprimir um em cada linha, eu precisava primeiro ser capaz de pegar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Então como que eu acesso, tipo... O elemento 7, o elemento 2, quer dizer, um elemento aleatório. E tem um nome formal isso, né? Como é que eu faço acesso aleatório? Qualquer lugar da minha lista. Eu vou falar filmes. Lembra que a lista é um colchetes? Então, colchetes nela. E a posição. Então, eu vou pegar o filme 1. E aí, aquele cuidado que a gente tem em várias linguagens de programação. O filme 1 é o que está na segunda posição. Porque a contagem começa com 0. Né? Então, em maior parte das linguagens de programação, contagem começa no 0, em arrays, em listas, etc. Então, o primeiro filme mesmo é o 0, tá? É o 0. Perfeito.
Tudo bem? E aí isso retorna o valor normal. Retornou o valor normal. Aqui só retornou o valor. Poderia imprimir, em vez do que o filme 0, poderia imprimir o filme 1, que não tem muita graça, porque a gente já sabe que é a Xuxa. Filmes 2, que é o Matrix 1. E o filmes 3, que não faz sentido, porque a gente só tem 3 filmes e eu tô pedindo a 4ª posição. E aí, quando eu chamo ela, ele dá um erro, tá? Ele joga um erro para mim, que você tá tentando acessar um espaço fora do espaço que ele consegue te fornecer dados, tá? Legal. Não tem essa posição. Até aqui tudo bem. Aí você fala, tá bom, Guilherme. Então, uma coisa que é super tranquila. Até aqui eu acho que não tem nada que você fale, nossa, é inovador comparado a JavaScript. Não que JavaScript não vai ter as coisas que a gente tem. Todos vão meio que ter tudo, de maneiras um pouco diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de Python, que logo no começo facilitou, é... Se eu quero pegar o último filme, então eu quero o último. Em muitas linguagens você vai ter que ver quantos filmes tem lá dentro, pegar aquela posição, -1 e tirar de lá de dentro. Já que é -1, é o último, né? O último é o -1. -1, então imagina que o 0 é a posição, é o primeiro, certo? O 1 é o segundo, o 2 é o terceiro. -1 é o último, então esse daqui é o último, Matrix 1. -2 é o penúltimo. Então quando você quer fazer alguma coisa meio que de trás pra frente, é super direto de fazer isso, sabe? Entendi. Não tem segredo, é direto mesmo, é direto, tá? Entre outras coisas, se você falasse, olha, eu quero somente a partir do segundo elemento, isso é, a partir da posição 1, né? Eu quero a posição 1 para frente, posição 1 para frente, tá? Então, a partir legal. da posição 1, pega todo o resto. Então, quer dizer, é tudo menos a posição 0, nesse caso, né? Legal. Aí você fala, olha, eu quero somente do penúltimo para frente, né? Se é o penúltimo para frente, são os 2 últimos. Então, eu tenho os 2 últimos, que é a mesma coisa aqui, porque a gente tem 3 elementos. Então, é super comum quando você trabalhar no Python com listas, você utilizar esses tipos de cortes nas suas listas, né? Tanto que chama slice. Tem o slice, tem o splice, Ixi, gente, slicing, dicing, splicing, é isso aí, né? Toda a brincadeira aí de você cortar e recortar e fazer essas coisas do gênero, né? JavaScript, imagino que tem as suas maneiras também, né? Tem, mas o JavaScript, ele nunca foi, por muito tempo, ele nunca foi uma linguagem boa, assim. Eu acho que só nas últimas versões que ele está começando a se tornar uma linguagem boa de verdade, mas eu, pessoalmente, sinto falta de muitos métodos construídos dentro da linguagem. O bom é que você pode depender do ecossistema, então tem muitas bibliotecas que compensam isso, mas eu não duvidaria que o Python fosse uma linguagem muito mais madura nesse sentido para entregar muito mais coisa pronta já. Se a gente estivesse no choque de cultura agora, ia ter aquele anúncio grandão ali que eles falam, tipo, quando alguém fala uma coisa absurda, sabe? Tipo, JavaScript nunca foi uma linguagem boa, só agora. E a ideia é tan, sabe? Não, aquelas coisas que eles tem que se esforçar mais ainda. Não, imagina, não. Não, também, então, justo isso, né? Eu aprendi JavaScript muito tempo atrás, usava muito tempo atrás, faz tempo que eu não programo front-end, e meu back-end não foi JavaScript, né? E numa época que era... faroeste, né? Era terra sem lei. Era terra sem lei, né? Era dureza. Era complicado. Na minha época, de novo, mudou 100% de lá pra cá, né? Não sei agora, mas mudou 100%. Beleza, então esses são alguns exemplos. Faltou finalmente eu passar por todos os elementos que eu falei aqui, prometi a coisa e não passei, né? Vamos passar por todos os elementos. Então, para cada um dos filmes, né? Então, para cada um dos filmes dentro dos filmes, tá? Então, o que eu vou fazer? Para cada um dos filmes dentro dos filmes, eu vou definir uma variável. E o nome da variável pode ser qualquer coisa, né? Eu vou chamar de filme porque é a variável que para mim faz mais sentido. Então, para cada um dos filmes, dentro da lista filmes, eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, imprimir o filme. Interessante. E aí, o nome desse filme. Eu notei que tu usou, com certeza não é a mesma sintaxe que definiu uma função, mas ela terminou com os 2 pontos. Então, eu pensei, bom, os 2 pontos servem para fazer o término da definição de uma função. Mas pelo que eu vi aqui, não. Os 2 pontos, eles servem para você criar um escopo, então? Isso, é um bloco, né? Eu estou definindo esse bloco que cria um escopo novo, com certeza, nesse caso, né? Nesse caso, é uma definição de laço, né? É que tem outras maneiras de fazer o laço inline, aí você não vai usar os 2 pontos, né? Tudo acaba tendo 1000 maneiras de serem feitas. Tá. Mas esse laço, né? Esse loop, né? Que passa várias vezes imprimindo vários filmes, ele é definido pelo 2 pontos. Então, enquanto eu estiver aqui dentro, por exemplo, print reticências, eu estou dentro do laço. Na hora que eu tirei o tab, eu já não estou mais. Então, agora eu estou fora, tá? Então, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o nome do primeiro filme, reticências. Nome do segundo filme, reticências. Nome do terceiro filme, reticências. Estou fora. É isso que eu estou esperando. E é isso que acontece, tá? Filme, reticências, filme, reticências, filme, reticências.
estou fora. Perfeito, Tá? perfeito. Então o tab é super importante, né? Tem outras maneiras de trabalhar aí. Vamos juntar as duas coisas. Aquele def imprime filmes, vou jogar ele aqui, com o nosso laço, com esse for. Eu vou reescrever aqui o for, ó. A lista, então for, filme, in, filmes que quero imprimir, 2 pontos, print, filme. Então rodei, shift enter, e agora imprime filmes, filmes. Rodei, ele vai imprimir pra gente. Opa, errei alguma coisa. Digitação, né? Digitação. Quero, aqui ó. Legal. É até bom errar, né? Porque você se acostuma com as mensagens de erro. Então, isso isso é uma coisa extremamente falar. Importante. As pessoas, elas têm medo de ler uma mensagem de erro, porque de fato é uma coisa bem mais feia do que a gente estava escrevendo até agora. Mas tem que encarar. Então, explica aí como é que ele trata o erro. E é super comum. Aqui ele jogou um erro pra gente, ele falou, olha, o nome, filmes que querem imprimir, não está definido. Se o nome não está definido, provavelmente a gente errou digitação, tá? A gente está tentando chamar uma função com o nome e o nome é outro, ou acessar uma variável com o nome e o nome é outro. Provavelmente é isso. A gente pode caçar onde é que está essa palavra, tá? E como eu acabei de digitar esse código, provavelmente é isso, que eu digitei errado alguma coisa, né? Mas também ele dá uma dica que ele mostra onde que estava executando o código. Ó, ele estava executando o imprime filmes. O imprime filmes, né, que está aqui, olha, chamou, né? Dentro do imprime filmes, ele chegou nessa linha, ó, na linha for filme in filmes que querem imprimir. Então foi nessa linha, ele está até com a setinha, foi nessa linha que deu o erro. Então eu posso vir aqui na linha e ficar tentando descobrir qual foi o erro, né? Com a informação da linha, quem invocou essa linha e qual foi a mensagem de erro, eu tento descobrir qual foi o meu erro. No meu caso, o erro foi de digitação. Perfeito. Executo os dois, maravilha, a lista de filmes que eu tenho disponível. Então a gente viu variável, array, lista e funções, falei array lista. E eu queria só mostrar um último exemplo que é super comum, que todo mundo pergunta quando vem pro Python, porque vem de outras linguagens similares. Se eu quero armazenar vários dados, por exemplo, o nome e a idade do Guilherme, tudo bem? Ou o nome do filme e o ano que o filme saiu. Então, eu vou colocar o do Guilherme, tá? Eu vou definir, então, os dados do Guilherme, vou definir a variável dados. Só que agora eu queria falar que o nome do Guilherme é Guilherme. E eu queria falar que a idade do Guilherme é 37, tá? Então, isso tudo aqui, isso aqui não é uma lista, não é colchetes, tá? Não é colchetes, volta atrás. Isso daqui é o que a gente chama de um dicionário, tá? Por que um dicionário? Porque ele lembra um dicionário, né? Quando você olha o dicionário, o que você olha? Você vê lá o dicionário, a palavra aula, é o que está do lado esquerdo. Do lado direito está a definição de aula, o valor de aula. Então, você tem uma palavra, uma definição, que é uma chave, e um valor. E o dicionário é isso, é uma chave e um valor. Uma chave e um valor. E você poderia ter outras chaves e valores, né? Então, empresa, 2 pontos, Alura, e por aí vai. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Podia colocar em várias linhas para ficar mais bonito, né? Colocaria em várias linhas para ficar mais bonito, tá? Posso imprimir esse dicionário, tá? Tá aqui, empresa, idade, nome. Repara que ele não precisa seguir a ordem de definição, porque não importa. Importa que a empresa é Alura, idade é 37, nome é Guilherme. Pelo menos para o dicionário padrão. E se eu quiser saber o nome que está dentro desse dicionário, dentro dessa estrutura de dados, eu vou pedir como se fosse um array. Só que não é a posição 1, posição 2, posição 0. É o nome. Tudo bem? Então eu peço o valor que tem lá, nome. E aí ele devolve para mim Guilherme. Se eu pedir empresa, ele devolve Alura. E por aí vai. E aí tem todas as milhares de funções para a gente trabalhar com mapa, com dicionário, com tudo mais. Show de bola. Isso aí é bem comum também no JavaScript, a gente chama de um objeto, né? E aí isso me lembra do Lua também, que eu acho que no Lua eles chamam de tabela, né? O objeto. Que é chave e valor. Se eu não me engano, até a definição lá é de tabela, porque de fato é uma tabelinha, como tu falou, é um dicionário. Tem uma propriedade e um valor. Uma propriedade e um valor, tudo dentro de um só objeto na memória. É que, de novo, a gente entra naquela discussão de implementação por trás versus comunicação, né? Então, em comunicação, eu não estaria nem um pouco preocupado se a pessoa falar para mim tabela, falar mapa, dicionário, objeto. Tô super tranquilo porque eu sei do que a gente está falando. Então, não se preocupe, não se apegue muito ao vocabulário quando a gente está no dia a dia conversando. Quando a gente precisa ser preciso, aí a gente pode querer forçar uma palavra ou outra, né? Como você citou, algumas linguagens usam certos termos. E, em geral, está muito ligado com a implementação por trás, né? Mas então, Gui, a gente viu variável, a gente viu função, a gente viu lista e a gente viu o dicionário, né? Eu consigo, de toda a playlist que a gente quer tratar daqui para frente, eu consigo, com esse conhecimento, fazer tudo o que eu quero de data science, de inteligência artificial no geral?
Você consegue, vai dar trabalho, vai dar bastante trabalho. Porque imagina que tirar uma média não é que dá trabalho, mas é uma linha de código. E alguém já fez isso pra gente. Acessar uma página para carregar os dados com todas as notas dos filmes. Você tem que acessar a página, carregar os dados e um monte de coisa. Então já existem um monte de bibliotecas, diversas bibliotecas com muito código que a gente pode utilizar e abrir o mundo, abrir essas portas para o mundo inteiro. E a gente vai ver daqui a pouquinho,